Alô, boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Boa noite, você que nos assiste através do YouTube pelas nossas programações. Aqui, Rogério Belan, pastor desta igreja. Todos vocês são muito bem-vindos. Nós estamos aqui para falar com você a respeito da Palavra de Deus e trazer você a um momento de comunhão, tanto os membros da nossa igreja quanto aqueles que nos visitam. Que as famílias de vocês sejam ricamente abençoadas, que vocês sejam protegidos pela boa mão do Senhor. Vamos lembrar de motivos que nos levam a orar hoje, neste dia, nesta noite. Estamos orando, agradecendo os aniversários. Aniversário de casamento de Magali e Rogério, meu aniversário com Magali, né? De Isabelle Mangueira e Rafael, e de Wilson e Derli Massaroni também estão fazendo aniversário de casamento por esse tempo. Estão fazendo aniversário também a Neilda, o Vitor, o André, o Antônio, a Magali, a Deise, a Sueli e o pastor Flávio. Oramos também pela saúde de Rejane e Marilac, Agnello, Janice e Márcia. Oramos por Ana Clara e pelos familiares de Maria das Graças. Vamos orar pelos nossos governantes, como a Bíblia nos ensina a fazer. Orar pelos profissionais de saúde, pelos pastores, missionários, pelos mais vulneráveis. Orar pela campanha de vacinação. Orar pelo nosso Brasil. Sempre devemos orar pelo nosso país, pela salvação, pela restauração do nosso país. Estamos empenhados em não apenas orar por aqueles que têm necessidades, mas também de ter uma atitude de ação na área de ação social. Nós estamos distribuindo cestas básicas para as famílias desvalidas, nós estamos cooperando com a Chácara dos Profetas, que ajuda homens a se recuperarem da dependência química. Nós estamos ajudando a Cidade Batista, lá no seu lar do ancião, ali são recebidos pessoas idosas, eles precisam muito de leite. Então, se você quiser participar, você pode fazer as suas doações. Elas podem ser feitas, por exemplo, uma bolsa de alimentação, uma cesta básica, tem um valor de R$ 57, e você pode depositar através desses dados bancários que são aí apresentados para você no vídeo. Ou você pode fazer as doações no endereço da nossa igreja, na Rua Magno Martins, 165, Freguesia, Ilha do Governador, telefonando para 3283-6047, falando com a Kátia. Então, certamente essas pessoas ficarão gratas e você estará cumprindo o seu amor cristão, ok? Vamos orar por esses motivos. Logo depois da oração, nós vamos ter o nosso momento de cânticos e então estaremos falando sobre a palavra de Deus, falando sobre a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, conhecendo um pouco mais de Deus. A nossa mensagem de hoje se chama Crendo em Deus com amor e temor, ok? Vamos para o nosso momento de adoração e louvor. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um culto da noite aqui da nossa igreja. E agora a gente vai ter o nosso momento de louvor, aquelas clássicas 2 músicas que a gente tem trazido. E eu convido você que está aí do outro lado da telinha para chamar quem quer que esteja junto com você, ou se não tiver ninguém, se você sentir o desejo, enviar esse link aqui para os grupos da família, seus grupos de amigos, ou convidar algum parente, um vizinho, para a gente poder expandir o nosso alcance aqui e, em nome de Jesus, alcançar mais vidas. Amém? Vamos lá? Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração.
quando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Lorena, pra gente, por favor. Paizinho, muito obrigado por mais esse dia, Deus, obrigado por esta noite, por mais esse domingo que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado que até aqui é o Senhor que tem nos sustentado, Deus. Obrigado pela vida do pastor que vai trazer a mensagem, Deus. Obrigado pela vida de quem está nos assistindo, Deus. Que esse louvor que a gente cantou, Deus, tenha subido até o Senhor, ó Pai. Não só a gente aqui, mas o pessoal lá de casa também, nas suas casas, ó Pai. Que a gente possa ter louvado juntos, ó Deus. Que a gente tenha, mesmo que separado, essa comunhão, Pai. Ser com a mensagem do pastor agora, Deus, ser com o que ele vai falar, que ele possa falar aos nossos corações, que a gente seja mudado, Deus, que a gente comece uma semana diferente, ó Pai, mas sabendo que o Senhor permanece fiel, Pai. Muito obrigado pelo seu amor condicional pela gente, Deus, muito obrigado porque as suas misericórdias se renovam nas nossas vidas todos os dias, ó Deus, e a gente te agradece muito por isso, Pai. Ser com essa semana que vai se iniciar também, ó Deus, que seja tudo para a honra e glória do seu nome. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique agora com a mensagem do pastor Rogério. Até o próximo culto. Até o próximo culto e tchau. Ok, muito obrigado por esse momento tão bom de música, de adoração, de louvor, de comunhão. Obrigado ao grupo de louvor, obrigado a vocês. Vocês são sempre tão especiais, tão comprometidos. Muito obrigado a vocês que filmam, a vocês que editam, a vocês que cuidam desta área da comunicação virtual da nossa igreja. Muito obrigado. Quero compartilhar com você o fato de que estamos fazendo uma bonita reforma no nosso templo, na Magno Martins 165, preparando o templo, corrigindo defeitos, deixando bonito e funcional para que nós possamos retornar aos nossos cultos presenciais. Então, compartilho isso com você, ore por isso, e nós agradecemos muito a vocês que têm se mantido como dizimistas fiéis, têm sido comprometidos, feito seus dízimos, feito suas ofertas, e só por isso nós estamos podendo atuar na área social, estamos podendo saldar todas as despesas da igreja, estamos podendo fazer essa pequena reforma para que o trabalho de Deus avance, nós possamos dar continuidade à vida normal. Assim que tudo estiver normalizado, nós estaremos a todo vapor com todas as possibilidades. Ok? Então, graças a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe vocês que têm sido dizimistas fiéis. Vamos agora orar. Vamos pedir a Deus que abençoe esse momento da pregação da palavra. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor e pela sua bondade. Perdoa-nos, Senhor, os pecados e abençoa este momento do compartilhamento, Senhor, da tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, eu te peço,
Senhor Deus, unge-me com teu Santo Espírito para pregar, unge os teus filhos também com teu Santo Espírito para ouvir, compreender, discernir a tua palavra. Tudo isto te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar hoje mais voltados para o Velho Testamento, ali para o livro de Êxodo e para o livro de Levítico. Então, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, ali pelo capítulo 24, por favor, Êxodo 24. Daqui a pouquinho nós vamos estar consultando textos bíblicos aqui. Como eu disse, o título da nossa mensagem é Crendo em Deus com amor e com temor. Nós vamos ver alguns textos agora no início da vida sacerdotal do povo de Deus, depois daquele momento da libertação da escravidão no Egito, não é? O Velho Testamento olha para esse momento da libertação do povo, que faz uma peregrinação de 40 anos em direção à Terra Prometida, e olha com muita atenção daquelas experiências, nos passa muitos ensinamentos. E eu quero lembrar que ali, um pouco depois de Moisés ter recebido as tábuas da lei, os 10 mandamentos, era o momento de estabelecer o início das atividades da vida sacerdotal. Como vocês sabem, sacerdote é aquele que fala a Deus, transmitindo a fala do povo. Ele é um elemento de ligação do povo de Deus com Deus. Era assim lá no Velho Testamento a figura do sacerdote. Então, havia necessidade, uma vez que aquele povo esteve escravizado no Egito durante 400 anos aproximadamente, e agora havia ali um grupo de pessoas que estima-se estar perto aí dos 2 milhões de pessoas, caminhando pelo deserto em direção à Palestina, em direção a Canaã, em direção à Terra Prometida. História belíssima, com muitas facetas, e ali houve a necessidade de se estabelecer a prática, a vida sacerdotal. Muito bem, o primeiro sumo sacerdote foi Arão. Arão era irmão de Moisés, Arão, o irmão mais velho de Moisés. E quando Moisés liderou o povo hebreu na saída do Egito para Canaã, quando Deus chamou Moisés para fazer essa liderança, e Moisés não era nenhum garotinho, Moisés já tinha 80 anos, 80 anos, para você ver, você que tem cabelo branco como eu, e é mais velho ainda do que eu, há muita coisa para realizar dentro da vontade do plano de Deus. Moisés começou a liderar aquele montão de gente, aqueles prisioneiros do Egito que no decorrer daquela caminhada de 40 anos se compreenderam como povo, como nação. Ele tinha 80 anos no início da jornada. No fim da jornada, embora ele não tenha entrado na Terra Prometida, Moisés já estava aí pelos seus 120 anos. Olha, aquele grande líder, talvez a figura mais marcante do Velho Testamento, teve a sua grande obra no reino de Deus realizada dos 80 aos 120 anos. Então, veja bem, vocês que estão aí com esses cabelos grisalhos, brancos, às vezes não estão brancos pelo milagre das tinturas, vocês estão em alta no conceito de Deus e nas missões que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Então, Moisés, como disse, liderou o povo hebreu na saída do Egito para Canaã. E Arão era aquele que transmitia as ordens do irmão. Além de ser o sacerdote, o sumo sacerdote nos serviços sacerdotais, ele era também o porta-voz de Moisés.
Moisés, como está relatado em textos anteriores, era alguém que, embora fosse um homem especialíssimo, um homem que podia estar face a face com Deus, algo maravilhoso, é um homem de comunicação difícil. O próprio Moisés afirma: eu sou pesado de língua. Então Deus estabeleceu que Arão seria o seu porta-voz, né? Arão, que foi o primeiro sacerdote, sumo sacerdote, tinha 4 filhos. Seus filhos mais velhos eram Nadab e Abiú, e os filhos mais novos, Eleazar e Itamar. E aqueles filhos, aquele pai, aqueles sacerdotes, eles viviam para o tabernáculo, viviam para o serviço no tabernáculo. Mas pastor, o que é tabernáculo? Olha, tabernáculo era uma tenda muito especial, construída de acordo com a orientação de Deus, que era na realidade um templo móvel. Era um templo móvel. Ele era desmontado e montado quando o povo se deslocava. Quando o povo chegava num outro ponto da sua longa caminhada, ele já era montado e aquela tenda era o templo. E o Velho Testamento nos mostra o templo como sendo o local em que Deus habitava. Às vezes a gente imagina que aquele povo hebreu, frequentava o tabernáculo. Eles entravam ali e assistiam um serviço religioso, participavam de um culto, mas o tabernáculo, ele tinha apenas 72 metros quadrados, aquela tenda toda especial tinha só 72 metros quadrados, e o povo era cerca de 2 milhões de pessoas. Alguns dizem números maiores, um pouco menores, mas por aí, 2 milhões, não havia a menor possibilidade daquele povo entrar no tabernáculo. Aqueles que entravam eram uns poucos privilegiados, principalmente o sumo sacerdote, e os sacerdotes eram poucos. Os levitas, alguns ali, como o nosso templo, o nosso pequeno templo, né? Embora nós estejamos construindo um grande templo, um templo muito mais espaçoso, mas o templo que nós utilizamos hoje é um templo que tem, eu tive calculando, 97 metros quadrados, não é muito maior que o tabernáculo. O tabernáculo ainda era menor do que o nosso templo. E veja bem, nessa Ilha do Governador em que nós vivemos, que tem cerca de 400 mil pessoas, nós temos o privilégio de poucos entrarem no templo da Igreja Batista da Freguesia. 97 metros quadrados, ali dá no máximo para 150, 160 pessoas, no máximo, se estiver muito apertado. Muito bem, aquele tabernáculo, aquele pequeno templo móvel com 72 metros quadrados, comportava um grupo bastante pequeno. Só um pequeno grupo podia estar ali no local em que Deus habitava. Êxodo 24:1 nos mostra, dentro desse início da atividade sacerdotal, algo que nós precisamos conhecer. Então vamos lá, vamos ler a Bíblia em alguns momentos aqui para compreender a mensagem desta noite. Venha comigo, abra sua Bíblia em Êxodo 24:1, que diz assim: Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Adorai de longe. Deus envia Arão, sumo sacerdote, Deus envia Abiú, Deus envia também seu filho para adorá-lo, os 2 filhos, né? Abiú e também Nadab, para adorá-lo, e ali está acontecendo o início do trabalho da atividade sacerdotal.
aqueles que cuidariam do culto, que cuidariam dos sacrifícios, que cuidariam de manter acesa a chama dentro do templo, cuidariam de todos os rituais religiosos, de expiação de pecados do povo. Eles estavam ali começando essas atividades. Deixe marcadinho aí Êxodo 24 e venha comigo para Levítico, um pouquinho à frente, Levítico 8:31. Levítico 8:31 vai nos mostrar um pouco mais dessa atividade. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozinhe a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tendo ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Inicialmente, começa uma cerimônia, uma consagração de Arão e seus filhos à atividade sacerdotal. Muito bem, era um privilégio, sim, um privilégio maravilhoso, mas também uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Eles estariam cuidando do culto, estariam cuidando de todo o procedimento de adoração a Deus, de expiação dos pecados. Normalmente é assim. Quando nós temos grandes privilégios, temos grandes responsabilidades também. Levítico, ainda, agora 9, 5 e 6, vai nos mostrar o seguinte: então, trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, do tabernáculo, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. O povo rodeou aquele tabernáculo, aquela tenda móvel tão especial, e ali começou a haver a consagração dos sacerdotes, de Arão, de seus filhos. Começaram os rituais sacerdotais. E o texto diz que a glória do Senhor vos aparecerá. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Seria o início da própria manifestação da glória do Senhor ali no tabernáculo, no templo. E aqueles 3 homens estavam completamente envolvidos nisso. Arão, seus filhos estavam ali tão envolvidos, Nadab e Abiú. Que coisa linda! E a Bíblia mostra que quando os seus filhos são fiéis, há uma manifestação da glória de Deus, como o texto aqui diz. Vamos caminhando agora, Levítico 9, 23 e 24, vai nos mostrar o seguinte: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Aqueles homens estavam obedecendo a Deus, aqueles homens estavam confiando em Deus, aqueles homens estavam executando tudo que Deus lhes dissera para fazer, e em contrapartida a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Versículo 24: e eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto, consumiu o sacrifício queimado, e a gordura sobre o altar também foi consumida, o que vendo o povo jubilou, ou seja, ficou extremamente alegre e prostrou-se sobre o rosto, orando, glorificando a Deus. O que nós temos aqui? Deus cumprindo a sua promessa, manifestando a sua glória àquele povo. É o início da prática sacerdotal. É a primeira vez que aquele povo percebe aquele fogo vindo da parte de Deus.
tudo vai bem, tudo vai bem. O poder de Deus está se manifestando, o povo está caminhando na direção da terra prometida. É uma teofania, ou seja, uma manifestação visível da glória e do poder de Deus. Mas aí vai acontecer uma coisa, que vai ser o ponto de observação e de meditação dessa noite. Veja o que acontece agora em Levítico 10, 1 e 2. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, um dispositivo de incenso, cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este puseram incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, diz o texto, saiu fogo de diante do Senhor e os queimou e os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. A Bíblia diz que os 2 filhos de Arão, sacerdotes, estavam ali dando início ao trabalho sacerdotal, tudo ia bem, a glória de Deus se manifestando. Mas a Bíblia diz que quando eles começaram a realizar ali a cerimônia, saiu fogo estranho do altar. E, ou melhor, o fogo estranho no altar levou aqueles 2 filhos de Arão à morte. E a gente começa a pensar, poxa, o que é que houve? O que é que houve? Eles não estavam fazendo ali todos os rituais? O que seria isso de levar fogo estranho ao altar? Nadab e Abiú aparentemente cumpriram todo o ritual, pegaram os incensários, os seus incensários, puseram fogo, puseram mais incenso, trouxeram o fogo, e o ato religioso era aparentemente aquele mesmo. Por quê? O fogo era considerado estranho à face do Senhor. Afinal, fogo é fogo, não é isso, fogo é fogo, não importa. Mas aí a gente começa a perceber alguma coisa. Aqueles 2 rapazes, segundo as orientações que nós vemos de Deus, não eram as pessoas indicadas a estar fazendo aquele serviço naquele momento. Aquele serviço era apenas para o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era o pai deles, era Arão. O texto diz que os incensários com fogo, primeiro, eram os seus incensários. E aqueles incensários foram acesos por eles com fogo comum. E na realidade a orientação era que aquele fosse aceso com o fogo tirado do altar. Era uma fonte ali de queima de fogo que ficava aceso dia e noite, como o fogo do altar. Mas eles estariam acendendo com o seu próprio fogo. A tradição judaica, ela mostra que aqueles 2 jovens provavelmente estariam realizando aquele serviço embriagados. Estavam realizando apenas de forma mecânica, tradição, mas estariam embriagados, sem um sentimento profundo do serviço que estavam prestando. Certamente era estranho que aquele fogo chegasse ao altar. E o fogo estranho, na realidade, estaria nos corações de Nadab e Abiú. Aqueles 2 jovens eram servos de Deus, e isso seria uma grande honra ir até o altar, mas também uma grande responsabilidade. Mas o altar não pode ser tocado, não pode experimentar fogo estranho.
A reflexão vai nos dizer o seguinte, que Deus, na sua soberania, viu que havia pecado nos corações deles. Consequentemente, havia pecado no altar. Os filhos de Arão eram 4, mas ali morreram 2 deles. Será que Deus dividiu a equipe de sacerdotes? Mas a verdade é que Deus não está preocupado com o número. Deus está preocupado com a santidade. Essa é uma verdade que nós precisamos compreender. Deus não está preocupado com números, com estatísticas. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado que uma igreja tenha milhares de pessoas, centenas ou dezenas. Mas Deus está preocupado que aquelas pessoas que ali estejam tenham santidade. E aí alguém pode dizer, puxa, mas como Deus foi rigoroso, como Deus foi zeloso, parece demais. Vocês acham que foi demais quando o fogo estranho entrou no altar, isso chegar a levar Nadab e Abiú a serem queimados, consumidos pelo fogo de Deus? Olha, nós precisamos refletir nessa questão. Se levar o fogo estranho ao altar não tem importância nos dias de hoje, isso seria como dizer assim, olha, Deus mudou. Deus mudou. E na realidade Deus continua rigoroso, Deus continua zeloso, Deus continua amoroso, mas ainda assim rigoroso e zeloso. E a humanidade e até mesmo a igreja nos dias de hoje tem tentado reduzir o poder, o zelo e a severidade de Deus. Eu tenho falado sobre isso algumas vezes. Nós só queremos ouvir que Deus é amor, mas parece que a igreja e a sociedade não está mais querendo ouvir que Deus é zeloso, que Deus é severo, como nos diz a Bíblia. Eu fico muito impressionado com as expressões como Deus, ou o cara aí de cima, ou Deus é 10, ou Deus é brasileiro. Deus apenas assiste o mundo, mas Deus não interfere com nada. Isso é uma forma de enxergar chamada deísmo. O Deus que teria criado o homem e deixa a vida te levar. Mas não é assim. Deus é zeloso. Deus não se adapta à vontade humana. E sim, Deus quer que a humanidade se adapte à vontade dele. Deus não é o camarada boa praça. Deus é o supremo, o grande, o poderoso Deus. Muito bem, quero convidar você a que venha comigo a Êxodo 34. Dentro desta questão do Deus zeloso, isso merece um pouco mais de reflexão. Êxodo 34, 14. Abra aí comigo. Êxodo 34, 14 nos diz o seguinte: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do nosso Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso ele é. Deus é zeloso. Há muitas pessoas que afirmam assim, não se preocupe não, todos os caminhos levam a Deus. O Deus de todas as religiões, de todos os credos, é o mesmo. Queridos, não é assim. Não é assim. Deus é zeloso com o seu nome. Deus é zeloso. Quando Jesus disse aos seus discípulos e disse para a eternidade, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É um caminho exclusivo, suficiente, único. Deus não aceita o fogo estranho no altar. Deus não aceita o pecado como a prática usual dos seres humanos. Deus não aceita.
Deus não aceita, principalmente no meio do seu povo, como era o caso ali de Arão, Abiú e Nadab. Ele não pode aceitar, ele não aceita. Deus exige a nossa fidelidade. Sabe, você que tem o seu estilo de vida, tem as suas ideias pessoais, tem as suas ideologias, as suas paixões, a sua polarização política. Você já questionou, pensar se com o seu jeito de pensar você está mantendo a sua fidelidade a esse Deus zeloso? Você já perguntou se você é zeloso também na sua adoração, no seu compromisso, na sua obediência, na sua pureza, na sua santidade? Ou se você está como Abiú, como Nadab, levando fogo estranho para o altar? Já pensou nisso? E já pensou nas consequências disso? Volte ali para Levítico, agora no capítulo 10, versículos 9 a 11. Volte lá comigo. Levítico 10, 9 a 11. Vamos lá comigo. 10, 9 a 11. E nós vamos ler o seguinte. Isso aqui são deveres e porções dos sacerdotes, é Deus falando a Arão. 8 a 11. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, ou no tabernáculo, no altar, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer de diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel, ao povo de Israel, todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Queridos, um dos grandes problemas da atualidade na sociedade civil, mas acontece muito também dentro da igreja, é que o certo e o errado estão começando a se confundir. E o que é errado é chamado de certo e o que é certo é chamado de errado. Confusão de valores, confusão de valores. Estamos perdendo a noção clara do que seja santo e do que seja profano. Santo e profano, certo e errado estão confundidos. Você lembra há algum tempo, dentro de toda essa investigação que foi feita pela Operação Lava Jato, a gente percebe que aquelas pessoas que se envolveram em todos aqueles crimes do Petrolão, com todo o roubo, toda a corrupção, eles já estavam com a mente absolutamente confusa do que seria certo e do que seria errado. Lembram daquela situação em que um destes homens que foi preso, um daqueles altos funcionários da Petrobras, que havia articulado a saída de grandes somas para partidos políticos, para políticos corruptos, um homem chamado Renato Duque, certa vez foi visitado pela Polícia Federal. A Polícia Federal, na Operação Lava Jato, seguiu a investigação, seguiu as pistas, chegou nele, entrou e com mandatos judiciais chegou à casa dele, entrou na casa dele, daquele homem que roubou milhões, a ponto de devolvê-los, ter que devolvê-los, e os devolveu porque ele tinha roubado. Mas quando a Polícia Federal chegou na sua casa, a expressão que ele disse foi a seguinte: que país é esse? Que país é esse? Como quem diz assim, a gente não pode mais nem roubar em paz? Que país é esse? Queridos, isso é uma confusão entre o certo e o errado. Aquele homem já não sabia mais, talvez nem saiba ainda, o que é certo e o que é errado, o que é virtude e o que é defeito, o que é santo e o que é profano. Aqueles jovens filhos de Arão perderam a noção
das coisas naquele momento. Mas hoje há tantas pessoas perdendo a noção das coisas. A Igreja de Cristo tem que fazer essa separação com muita clareza. E quando digo a igreja, não estou falando da instituição, eu estou falando dos crentes. Nós precisamos definir muito claramente o que seja certo e o que seja errado. Isso não é relativo. Nós não podemos fazer aquilo que agrida a vontade de Deus, que seja fogo estranho no altar, só porque todo mundo faz. De jeito nenhum, de forma nenhuma. Crentes em Cristo não levam uma vida dupla. Não podem levar uma vida dupla. Tem que ter uma consciência extremamente clara do que seja santo e do que seja profano, do que seja vontade de Deus, do que seja vontade da carne. Isso tem que ser assim no sexo, na maneira de falar, na maledicência, na fidelidade, na honestidade, no perdão, na utilização e adoção ou não de vícios, em tantas situações da nossa vida. Há coisas que são certas, outras coisas que não são. É o santo e é o profano. Nós devemos dizer como Jesus, num determinado momento dos evangelhos, Jesus diz assim: olha, aí vem o príncipe do mundo, se referindo a Satanás. E aí então ele diz, aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Nós precisamos lutar, caminhar na direção de viver uma vida tal, de comunhão tal com Deus, em que a gente possa dizer: o príncipe do mundo nada tem em mim. Lamentavelmente, se descuidarmos, nós acabaremos envolvidos com o pecado. E aí, presos ao pecado. Uma vez, um pastor muito querido, e se não me engano, na zona sul do Rio de Janeiro, pastorei uma igreja lá muito relevante. Ele contou que num determinado dia em que ele pregou, e ele prega maravilhosamente bem, uma mulher se levantou conflitada ali e foi à frente querendo aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí disse assim: mas pastor, eu não posso aceitar a Cristo. Ele perguntou: mas por que, minha filha? Porque tudo que eu tenho foi o diabo que me deu. E eu sei que se eu fizer a vontade de Deus, se eu separar o errado do certo, Ele vai tomar tudo de mim. E o pastor disse assim: você tem toda a razão. Ele vai tomar tudo de você. Mas aí Ele não poderá mais tomar a sua vida eterna de você, porque ela será de Cristo. Queridos, às vezes nós temos que fazer escolhas. O que eu quero? Eu quero tudo que o mal pode me oferecer, ou estou pronto a perder tudo para garantir a minha eternidade com Deus? Às vezes, nós precisamos aprender a perder para ganhar. Perder o errado para ganhar o certo. Perder o profano para ter santidade. Nós precisamos nos conscientizar que não é possível levar fogo estranho para o altar. A síndrome de Nadab e de Abiú, a síndrome dos dois filhos de Arão, não pode fazer parte da sua vida. Não pode fazer parte da minha vida, sob a pena de trazer morte eterna. Mais ou menos 500 anos depois de Deus fulminar aqueles dois sacerdotes ali, Nadab e Abiú, o povo hebreu construiu finalmente um lindo templo, aí não mais uma tenda, mas um templo fixo, né? Um templo fixo. E então eu gostaria de ver com vocês, venha comigo um pouco mais à frente, ali para 1 Reis 9, 6 a 9, vamos um pouquinho para frente aí. 1 Reis 9, 6 a 9. Ok? Achou aí? Vamos lá.
E o texto diz assim: porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome. Lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo, ou seja, comentário e zombaria entre todos os povos. E desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar ficará pasmo e assobiará, ou seja, ficará espantado e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com essa terra e essa casa? E eu vou lhe responder: porque deixaram o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, seus pais, e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. Quando nós levamos fogo estranho para o altar de Deus, para o altar da nossa vida, nós estamos provocando a Deus, nós estamos desobedecendo a Deus, estamos perdendo a bênção de Deus, mas não é Deus que a está retirando, nós estamos renunciando. Portanto, não é possível ficar com o profano, não é possível esquecer do que é santo de Deus. Deus repudia o pecado, e Deus se aparta da presença daquele que escolhe o pecado, que quer viver em pecado. Mas Deus também nos acolhe quando nós nos arrependemos e quando nós buscamos a Deus com sinceridade de coração. Veja comigo 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos lá para o Novo Testamento. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos lá comigo. Achou aí? Achou? Você está mais rápido do que eu. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Opa! Vamos lá. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Há uma grande diferença entre a postura de Deus quanto ao local em que ele habita no Velho e no Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus ia ao templo, habitava no templo. Hoje, Deus habita no meio da igreja. Deus habita em você. Você é a igreja. Então Deus habita em você, Deus habita em mim, Deus habita em todos aqueles que formam a grande igreja de Cristo sobre a face da terra, todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e que creem que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para justificar os nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia. Deus habita em nós, nós somos o templo. Também é interessante observar que a igreja, os crentes, são a casa de Deus do nosso tempo, não é? No Novo Testamento, após a morte de Cristo, rompeu-se o véu do templo de alto a baixo, e toda aquela prática sacerdotal caiu, né? Ela caiu, porque você tem contato direto com Deus, através de Cristo. Nós somos aqueles que, crendo, compõem a igreja. Nós somos o santuário do Espírito Santo desse tempo. E nós não podemos levar fogo estranho ao altar. Não podemos. Precisamos aprender com a experiência
de Nadab e de Abiú. Por último, vamos ver o que está posto aqui em 1 Timóteo 3, 14 e 15. Vem comigo, 1 Timóteo 3, 14 e 15. Vamos lá? 1 Timóteo 3, 14 e 15, caminhando mais para o fim da Bíblia. Achou? Eu vou ler, acompanha comigo aí. Diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo, a habitação de Deus, o templo de Deus, é a reunião dos crentes. E essa casa de Deus, que são os crentes, que é a igreja viva na face da terra, ela deve ser o baluarte da verdade, o esteio da verdade. Não o fogo estranho no altar, mas o esteio da própria verdade. Então a conclusão, depois de tudo isso, é ter a certeza de que Deus não mudou. Nós somos seu povo, nós somos a igreja de Cristo e nós somos o templo do Espírito Santo. E a igreja, que é a reunião dos crentes, é a casa de Deus. Cabe a nós rejeitar o fogo estranho no altar. Cabe a cada um de nós. Precisamos aprender com a experiência de Nadab e Abiú. Precisamos aprender. Precisamos buscar uma vida de santidade diante de Deus. Precisamos definir com muita clareza o que é certo e o que é errado e ter a coragem de escolher o que é certo. Não podemos fazer como aquele réu, aquele condenado da Lava Jato, que quando cometeu os seus maiores crimes, fica assustado e diz: que país é esse? Que Deus é esse que me acusou, que me apontou, que por amor me castigou até, porque eu escolhi o mal, porque eu escolhi estar longe de Deus, porque eu escolhi o fogo estranho no altar. Não escolha o fogo estranho no altar. Escolha arrependimento dos seus pecados. Escolha crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É a igreja da cruz. Esta é a igreja de Cristo, do Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Nós somos as muitas pedrinhas que compõem o altar de Deus na face da terra. A Bíblia conta que quando Deus, no Êxodo, desceu sobre o Monte Sinai para encontrar ali com Moisés, entregar as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o Monte Sinai tremeu com o poder de Deus. Lembre-se que esse é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o Deus que não sofre variação de mudança. É o Deus zeloso. É o Deus amoroso. Mas é o Deus que quer de nós santidade. É o Deus que em Cristo funciona da seguinte maneira, como está no último livro da Bíblia, Apocalipse 3, 19 a 22. Apocalipse 3, 19 a 22, o último texto. Apocalipse 3, de 19 a 22. Achou? É importante que você ache, que você leia comigo, que você aplique essa realidade na experiência que você aprendeu agora da história de Abiú e seu irmão, filhos de Arão. Veja aqui. Ok? Apocalipse 3, 19 a 22 nos ensina o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Palavras de Deus. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor
Dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos físicos e espirituais. Ouça o que o Espírito Santo diz a você. Você é a casa de Deus. Jamais, nunca mais, leve fogo estranho ao altar da sua vida. Ok? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós sabemos que a Tua palavra nos afirma que quando nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo em nos perdoar, e nós queremos nisso. Muito obrigado por isso. Eu sei, Pai, que o Evangelho de Cristo é a forma de crer da segunda chance. Da segunda chance. O Senhor é misericordioso, bondoso, gracioso e zeloso. Senhor Deus, abençoa todos esses que estão nos ouvindo, que possam receber Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas, que possam se arrepender dos seus pecados, que possam, zelosos, Senhor, jamais confundir o profano com o santo, o certo com o errado, mas que assumam, Senhor, a posição de obediência à Tua vontade. Senhor Deus, suplico as Tuas bênçãos sobre os aniversariantes, sobre os enfermos. Suplico que o Senhor abençoe, Senhor, os dirigentes do nosso país. Tem misericórdia deles, Pai. Abençoa os profissionais de saúde. Abençoa, Senhor, pastores e missionários. Abençoa os vulneráveis, Senhor. Suplico que o Senhor abençoe o nosso Brasil, Pai. Tem misericórdia desse país. Senhor, protege o bem, Senhor, blinda o bem, Senhor, dê sabedoria àqueles governantes que querem fazer o bem, e fala poderosamente, severamente, Senhor, eu te peço, a mente e ao coração daqueles que desejam o mal, para que eles possam se arrepender, Pai. Senhor Deus, tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, não porque haja nenhum mérito em nós, mas pedimos isso, confiados no Teu amor, na Tua misericórdia, na Tua bondade, na Tua graça. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, tão bom estar com vocês. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana maravilhosa. Que Deus os abençoe. Leiam a Bíblia, orem. Todos nós precisamos ler a palavra, pregar a palavra, orar a Deus. Faça isso como prática. E agora eu vou me encontrar com você na quarta-feira, às 19h30, no Oração e Ação Estudo Bíblico. Vamos nos ver lá. Até lá.